Uma época de construções imponentes influenciadas por um modo de viver europeu mudou o visual de uma cidade interiorana, sertaneja, essencialmente rural. Um grande comerciante de fumo se inspirou na Alemanha para construir um dos símbolos de uma revolução urbana no interior da Bahia. Um local de grandes decisões políticas e eventos culturais. Um registro até hoje bem vivo na história dos últimos 100 anos em Feira de Santana. Feira de Santana nasceu das boiadas, das feiras livres, dos caminhos do sertão para o litoral. A cidade nasceu há quase 2 séculos. Mas cerca de 100 anos para cá, o poder público começou a investir em grandes e imponentes prédios em Feira de Santana. A cidade iniciava um novo ciclo de desenvolvimento urbano. Agostinho Frois da Mota. Este homem teve participação marcante nesse novo ciclo urbano de Feira. Nasceu em 1856 na fazenda Prato Raso, atualmente território do bairro Baraunas. Comerciante de fumo, foi intendente de Feira no início do século passado. Ele progrediu com o comércio de fumo. Mas o sucesso também veio na vida sociocultural como presidente da Sociedade Montepio dos Artistas Feirenses e provedor da Santa Casa de Misericórdia, que ainda funcionava neste antigo prédio na Praça Carlos Bahia. Como intendente, construiu a Escola João Florencio, hoje Arquivo Público Municipal, e a Escola Maria Quitéria. E foi nesse novo contexto arquitetônico feirense que o Coronel Agostinho começou a história do Casarão Frois da Mota. Ele foi construído pelo Coronel Agostinho Frois da Mota, que na época ainda não era intendente, mas era um rico fazendeiro, exportador de fumo. Quando foi visitar seus clientes em Hamburgo, na Alemanha, viu uma casa, trouxe. E Agostinho era um dos grandes comerciantes do estado da Bahia. Então, esta casa, ela abrigou grandes atividades comerciais, depois política, porque o coronel foi ser intendente, e numa fase posterior, seu filho Eduardo fez dessa sala de jantar palco de grandes decisões políticas na nossa vida, além de representar um modo de viver no início do século XX, já que não existe 2 casas similares nesse mesmo padrão em Feira de Santana. A história desse casarão, ela realmente é muito interessante. O que a gente pensa em torno disso é assim, os casarões, né, que eram de pessoas ricas daquele momento histórico, do início do século XX, eles não eram tão ricos, né, em termos arquitetônicos, quanto esse. Então a gente vê que os Frois da Mota, nesse caso, investiram muito na arquitetura, teve investimento econômico, além de mostrar a sua riqueza através desse prédio, ao contrário de outras pessoas ricas que também tinham casas imponentes, mas não tanto quanto a dos Frois da Mota. Então, essa estética, essa organização, essa ornamentação que traz o casarão, ela é diferente das casas de outras pessoas ricas, tanto quanto os Frois da Mota. Tanto é que a gente observa que os outros casarões a gente não conhece porque foram demolidos, que habitaram, né, pessoas ricas aqui da Senhor dos Passos, na Conselheiro Franco. Então a gente observa que nesses casarões eles não têm a riqueza de detalhes que tem esse casarão aqui. Para um homem como ele, que teve início de vida do jeito que ele teve, ele ter sido capaz de levar adiante, ter tido peito para poder sair do Brasil e comprar fumo e vender fumo e ver um desenho de uma casa lá longe, chegar aqui, eu gostei, vou fazer igual. Quer dizer, é preciso muita cabeça, né? Dr. Eduardo Frois da Mota era médico e exercia a profissão em São Paulo, mas voltou para a Feira de Santana no início do século passado. Foi político, prefeito e deputado federal constituinte de 1946.
Também contribuiu com as mudanças no visual urbano de Feira de Santana, conseguindo recursos para a construção do Hospital Dom Pedro de Alcântara e fez a ampla e bela reforma no casarão da família. Quando Eduardo ele opta por essa estética, é uma estética que estava muito em voga naquele momento, né? Então, ele perde as características anterior, que era mais simples, a fachada era muito mais simples, a aparência arquitetônica dele era mais quadrada, e aí esses profissionais que foram contratados dão uma outra visão estética ao prédio e bota uma marca, né, que é uma marca arquitetônica do início do século XX, que é uma marca bastante em voga no momento, que era o ecletismo. Ele grava no frontão as letras EFM, né, que é as iniciais do nome dele. Então, em 2 momentos do lado externo, a gente vê essas letras marcadas na parte externa do prédio, os iniciais do nome Eduardo Frois da Mota. E ele coloca também na entrada do casarão, do imóvel no caso, Vila Frois da Mota. Por que Vila? Aí a gente vai para o dicionário italiano, que quer dizer um palácio, uma casa grande, né, um casarão, então é um palacete. O imóvel foi reformado durante os anos de 1920, alterando sua arquitetura inicial. Ganhou uma arquitetura em estilo eclético, tendo em sua fachada ornamentos como dragões, festões e ramos de flores, todos em alto relevo. Na varanda foram construídas colunas em estilo neoclássico e painéis com pinturas de paisagens. A sala de estar recebeu ornamentos em estilo rococó. A sala de jantar recebeu uma decoração em estilo renascença francesa. A capela ganhou ornamentos em estilo neogótico. É interessante isso porque esse casarão é dividido em 2 momentos. No primeiro momento, quando Agostinho viveu aqui, ele não era ornamentado dessa forma, ele tinha uma outra estética. Então, quando Agostinho morre em 1922 e ele deixa esse casarão de herança para Eduardo Frois da Mota, quando ele herda o casarão, ele faz uma ampla reforma, faz uma modificação, tanto é que eu mostro a foto antes da reforma e a foto depois da reforma. Ela tinha uma estética externa bem diferente e aparentemente comum. Quando Eduardo faz essa remodelação, ele também faz uma comemoração, ele dá uma festa para a reinauguração da casa. É uma festa que começa com a missa, uma missa campal, depois tem batismo aqui na capela, batismo de pessoas da família, e depois desse batismo a gente tem a banda 25 de março, tem doação para o asilo, alimentos para os presos da cadeia. Então é uma festa que dura 3 dias, mas também com ação filantrópica pela cidade. Foram os primeiros momentos que viriam a transformar a Vila Frois da Mota numa referência social, cultural e política em Feira de Santana. A importância política, porque eu encontrei nos jornais, nos depoimentos, que toda decisão política da cidade passava por esta sala. Então, geralmente, quando se tinha uma divergência política, quem ia ser o próximo candidato, quem ia ser deputado federal, quem ia estar à frente de determinadas decisões, essas decisões não passavam pelo gabinete da prefeitura, mas antes passava por essa sala. Então é uma decisão importante, são decisões políticas que gerem o destino da cidade, né? A partir dos 15, 16 anos, eu comecei a visitar esta casa por várias razões. Uma delas é que eu tinha um tio deputado federal que vinha à Feira de Santana e não passava por aqui sem visitar o Dr. Eduardo. O Dr. Eduardo era uma espécie de oráculo, onde todo mundo vinha tomar a bênção e se aconselhar. Então eu vim muito com Edgar Pereira aqui, a casa de Eduardo Frois da Mota, no iniciozinho da década de 60. Já com cerca de 16 anos,
foi quando ocorreu as eleições municipais em que Chico Pinto foi candidato. E aí eu já participava, porque já era de grêmio estudantil e a juventude se organizou muito para participar da campanha de Chico Pinto. E as reuniões eram aqui. Nesta sala onde nós estamos, ele recebia muitas visitas e também se reunia às portas fechadas com pessoas com quem ele decidia as coisas antes de fazer a reunião maior na sala grande. Nesta sala, Dr. Eduardo recebia às vezes com um cafezinho e uns biscoitos, mas era onde se realizavam as grandes reuniões. As reuniões com participação, vamos dizer, mais abertas quantitativamente. O diretório todo do velho PSD e aquelas portas eram abertas e não chegava a comportar todas as pessoas nessa sala por causa de uma imensa mesa que tinha aqui. Poucos sentavam-se à mesa, Dr. Eduardo na cabeceira, os grandes próceres políticos também à mesa, como Chico Pinto, Cobé, outros vereadores, mas nós da juventude, que começamos a ter espaço, voz e vez na política em Feira de Santana e de forma até organizada, nós víamos para cá e ficávamos comentando e batendo palma e às vezes dizendo uma palavra de ordem, que era para pressionar isso em 62, a candidatura de Chico Pinto. E depois as decisões outras que terminaram na eleição de Oscar Marques, na eleição de Luciano Ribeiro, deputado, que foi nossa representação. Então, veja, tudo isso passava por esta sala, passava por estes ambientes aqui da casa Coronel Agostinho Flores da Mota e Dr. Eduardo, que nos recebia. E as decisões que saíam daquela sala traziam para cá apenas para serem referendadas por um público maior. Era assim a vida política em Feira de Santana, que nós participamos neste ambiente, nesta casa, com estas paredes que ouviram tantas coisas. A Vila Frois da Mota é um patrimônio histórico-cultural tombado desde 19 de abril de 2006 pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, IPAC. Na virada para a Era 2000, a Fundação Senhor dos Passos comprou o casarão. O professor Carlos Brito, criador da fundação, lembra que pediu uma proposta de venda aos 6 herdeiros da época. Já que a tendência natural dessa casa, pelo hábito, seria tornar-se aqui um estacionamento, já que a lateral dela, o terreno que tinha, era um estacionamento. Então, foi feita uma proposta inicial, naquela época, de R$500 mil. Só que nós tínhamos 400 mil para consertar a casa e comprá-la. E trocamos o telhado, fizemos a parte da varanda, e esse foi o embrião e que nos motivou, não é, a preservar outros bens. O casarão, que guardava tanta história, também reservava uma surpresa para a Fundação Senhor dos Passos. Foi quando nós entramos nessa casa, aqui estava suja, tinha um cofre, que a minha curiosidade era abrir um cofre pensando que tinha algum tesouro por aqui, um cofre grande, pesado. Mas foi uma guerra para achar um serralheiro para abrir esse cofre. Quando abri, não tinha nada. Zero. Absolutamente nada. Aí tinha um armário com documentos, com cartas do Coronel Agostinho para o filho Eduardo, documentos de banco. Foi o que nós achamos. Boa parte da beleza e da originalidade do casarão foram restaurados pelo publicitário e artista plástico Vivaldo Lima. Todo esse aspecto aqui, digamos, é europeu, do meu ponto de vista. As imagens que você está vendo aí
Por exemplo, de fundo você tem vulcão, você tem montanhas com neves. E isso é muito mais europeu, a gente não tem isso aqui. Eu pintei como se eu estivesse pintando em uma tela. Agora, como é uma recuperação, é um trabalho que você precisa ter muita atenção para você não colocar o seu traço particular. Tem que ser o que está aí, eu tenho que reavivar as cores. E uma das técnicas para, eu posso dizer isso, não tem problema algum, para você ver qual era a cor que tinha ali, eu pegava uma lixa muito fina, passava sobre a imagem e depois aspergia água nela. Aí a cor vem da forma original, quer dizer, o mais próximo do original. E aí eu sabia qual era a cor que eu iria colocar. Dona Maria Marta Frois da Mota é bisneta do coronel Agostinho Frois da Mota e neta de Dr. Eduardo Frois da Mota. Ela fez parte dessa história. Isso aqui era um parque de diversão da gente naquela idade. Família, quando chegava fim de ano, tinha sempre... A casa estava muito cheia, porque a família vinha toda praticamente de fora. Eram muitas crianças, eram muitas diversões. Era tudo muito... Era muito bacana. Saímos de casa, vínhamos aqui, sentávamos ali. Aí ele conversava, gostava de conversar. Contar fatos antigos, o vovô adorava. Contar fatos do início da família e tudo. Ouvir música. Ele gostava muito de música clássica. Eu tive uma infância maravilhosa. Tive. Isso tudo aqui foi responsável por essa infância maravilhosa. Que eu sinto pena de hoje a gente não dispor disso. Mas é o caminhar do tempo. Filho de Dona Marta, bisneto de Eduardo Frois da Mota, Agostinho Frois da Mota também teve a sorte de viver momentos da infância no casarão e explorar seus mistérios escondidos no quarto de Dr. Eduardo. A gente criança, né, com 10 anos, 12 anos, a gente ou entrava por fora da casa, ou então pelo quarto do Bisa, né, que tinha um alçapão debaixo da cama dele, debaixo de um tapete. E a gente olhava tudo aqui, tinha barril aí embaixo, tinha madeira, tinha muita ferragem. Mobília velha. Tinha mobília velha, tinha fuzil da Revolução. Arma. A história que a gente ouvia quando criança era que na cisterna, tinha uma cisterna gigante aqui, gigantesca, tinha um catavento que puxava água, mas na época da Revolução, depois que acabou tudo, aí a gente soube que o Bisa jogou os armamentos todos dentro da água. Mas essa é a história, a gente não tem como realmente ter certeza, né? A memória da Vila Frois da Mota tem uma riqueza política que registra, inclusive, a visita de um presidente da República. Tem uma referência com relação quando o Kubitschek passou por Feira, ele teve uma visita aqui a Eduardo. A Vila Frois da Mota é muito mais do que uma orgulhosa ostentação de uma família. A vila é uma herança deixada com muita riqueza para a cultura e para a história de Feira de Santana. Temos que ter a plena consciência que essa casa pertence à Feira de Santana. Nós só temos a escritura. A escritura é nossa, mas o patrimônio é um patrimônio da cidade. A importância dela até hoje para a feira é que ela é, no meu entendimento, a joia da coroa da princesa. E vamos ter que buscar alternativas de preservá-la, de não usar essa casa para qualquer coisa. E eu dou graças a Deus de estarmos aqui, porque a Fundação tem no seu histórico preservação de patrimônio de mais de 300 anos, com exemplo dos remédios, a exemplo da igreja de Humildes, a igreja de São José das Itapororoca, a igreja Senhor dos Passos, a parte interna. Então, na nossa história,
uma coisa eu sempre digo, a Fundação cumpriu o seu papel, mesmo que termine hoje. Quiçá apareçam outras instituições com esse mesmo propósito, de preservar a história, de nos deixar registro nosso que nos leve à posteridade.